Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Dulce, tudo bem? Boa tarde, Cris. Tudo ótimo. Que Tudo maravilha. ótimo. Ei, Sexta-feira, pessoal, só boa linda. tarde. É. Sexta-feira, só alegria, uma semana muito maravilhosa, né? Gente, os meus Conseguimos. vizinhos, Oi? meus vizinhos, cachorros. Ah, não deu nem para ouvir dessa vez. Fazia tempo que eles não davam um show desse nessa hora. É? Aqui em casa também tem tudo. Tem cachorro, gato, papagaio e tem os galos também. Mas os galos gostam de cantar quando eu estou fazendo áudio. Aí eles cantam. Bom, bora para nossa leitura maravilhosa? Bora! Olha só, paramos aqui na página 35, bem no final, ligados à fonte, o entrelaçamento quântico. Você quer começar a ler? Espera só um pouquinho, deixa eu achar Quer que aqui. eu vou? Qual a página? 35, Você já está no ponto, pode começar. eu vou. Então vai. Desde que Planck tornou conhecidas as suas equações de física quântica no século XX, muitas teorias foram desenvolvidas e numerosos experimentos foram feitos que aparentemente comprovam a sua concepção, comprovam a concepção de todas as coisas serem interligadas. Na escala mais diminuta do universo, as partículas subatômicas e os átomos realmente agem como se estivessem conectadas. O problema é que os cientistas não sabem como, ou mesmo se o comportamento observado em escalas tão pequenas tem algum significado para as grandes realidades da vida diária. Se tiver algum sentido, as descobertas estão indicando que as tecnologias surpreendentes da ficção científica podem, mais cedo do que se pensa, tornarem-se reais no nosso mundo. Em 2004, físicos da Alemanha, China e Áustria divulgaram relatos que se pareciam mais com fantasias do que com experimentos científicos. Foram relatadas na revista Nature as primeiras experiências documentadas de teletransporte para destino indeterminado, ou seja, o envio de informações quânticas de uma partícula, seu código energético, para diferentes locais ao mesmo tempo. Em outras palavras, um processo semelhante ao de passar o fax de um documento destruindo o original ao fazê-lo. Outros experimentos demonstraram feitos igualmente impossíveis, tal como o da radiação de partículas, beaming, de um local para outro, e o da localização concomitante em dois locais. Por mais diferentes, por mais diferente que uma investigação pareça ser da outra, todas elas compartilham um denominador comum, que implicam numa história ainda mais surpreendente. Pois para esses experimentos ocorrerem da maneira como ocorrem, é imperativo que exista um meio. Em outras palavras, deve existir algo através do qual as partículas possam se mover. E aqui reside o maior de todos os mistérios de todos os tempos, uma vez que a física convencional afirma que tal meio não existe. Eu vou contar uma coisa para vocês. Não sei se vocês vão ficar chateados comigo. Quando a gente não acredita numa coisa, e de fato ela existe, mas a gente não acredita, seja por ignorância, por algum motivo pessoal, né? Porque tem gente que tem interesses diferentes, tem interesse de que aquilo não
não exista, ou que aquilo passe a não existir, ou que ninguém saiba que aquilo existe. Mas o fato da gente não acreditar não muda as coisas. Então, o fato da ciência não admitir as coisas não significa que essas coisas não existam. O que a ciência tem provado hoje são coisas que já foram ditas há muitos, muitos anos atrás. Gente, desculpa aí, que agora é a Babi. Então, vamos combinar o seguinte. A física clássica, ela não admite a existência do campo. Do campo, o que é o campo, Dulce? É o campo de futebol? Não, é o campo quântico. Mas todas as experiências até hoje provam que ele existe. Né? Então é aquela história. E aí? Eu vou acreditar no que as experiências me mostram e que o coração fica sabe, acha legal. Uhum. Chega a ser até um contrassenso, né? Porque, assim, se você pensa em termos de ciência, uma vez que foi mensurado, comprovado, calculado, qual é a dificuldade de falar assim, não, então tudo bem, existe? Porque não foi ainda, entende? Não foi tudo isso. Não foi mensurado nem comprovado ainda. Mas as experiências que foram feitas demonstram que isso existe. Entende? Uhum. Nós ainda não temos um aparelho suficientemente adequado para provar isso, como nós não temos para provar muitas coisas que a gente tem convicção de que existem. Mas tudo bem, o fato da gente não ter um aparelho faz com que essas coisas não existam? Não. Tem gente que não acredita em Deus, que é a mesma coisa de não acreditar no campo, ok? Porque acreditar no campo seria admitir a existência de Deus, praticamente isso, né? Pois talvez seja isso, né? Uma das grandes resistências. Exatamente. E assim, mas isso não muda nada. Você entende que não muda? Não muda. Vai continuar existindo. Então, se existe e a gente não acredita, não muda isso. E se não existe e a gente acredita, também não muda isso, tá? Simplesmente é. Mas a gente. É. Oi, Ei, Marcelo, Marcelo, boa tarde. tudo bom? E é claro que ele está falando aqui que a gente cria realidades, né? Então, o fato da gente acreditar ou não acreditar pode ser que isso influencie na história. Mas o fato é que nós estamos falando do que cria todas as coisas. Então, é uma coisa tão acima de nós que a nossa mente não influencia essa coisa. Uhum. Entende? Ela é muito acima de nós. Ela é muito maior do que nós, do que as nossas crenças. Ela foge às leis do universo, porque ela cria o universo. Ela foge às leis de acreditar ou não acreditar, às leis de poder da mente, porque é muito acima. É o que cria tudo isso. Então vamos lá. Os jornais científicos do mundo inteiro publicaram em 1997 os resultados de uma experiência que, na opinião dos físicos tradicionais, não deveria ter acontecido. O experimento, relatado a mais de 3.400 jornalistas, educadores, cientistas e engenheiros em mais de 40 países, foi levado a cabo na Universidade de Genebra, na Suíça, e fez uso daquilo que constitui o nosso mundo, as partículas de luz, chamadas fótons. O resultado foi de tal natureza que até hoje ainda abala as bases do conhecimento convencional. Adoro. Especialmente os cientistas dividiram um único fóton em duas partículas separadas, criando gêmeos com propriedades idênticas.
Usando tal equipamento desenvolvido para o experimento, eles dispararam ambas as partículas em direções opostas. Os gêmeos foram colocados em uma câmara especialmente projetada com dois trajetos de fibras ópticas, exatamente como a que transmitem chamadas telefônicas, distanciando-se 10 quilômetros da câmara em direções opostas. Ao atingir seus respectivos alvos, os fótons gêmeos distavam estavam um do outro 22 quilômetros. No final do caminho, os gêmeos eram forçados a escolher entre duas rotas aleatórias idênticas sob todos os aspectos. O que o experimento tão interessante ocorreu, o que fez o experimento tão interessante ocorreu quando as partículas alcançaram o local onde elas tinham que seguir por um caminho ou por outro, pois ambos os fótons gêmeos fizeram precisamente as mesmas escolhas e usaram o mesmo caminho todas as vezes que o experimento foi executado. Sem exceção, os resultados foram idênticos a cada vez que o experimento foi feito. Ainda que fosse de conhecimento geral que os fótons gêmeos eram separados e que não tinham comunicação alguma um com o outro, eles agiam como se fossem interligados. Os físicos chamam essa conexão misteriosa de entrelaçamento quântico. O líder do projeto, Nicholas Gisin, explica: é simplesmente fascinante que os fótons entrelaçados formem um único e mesmo objeto. Mesmo quando os fótons gêmeos estão separados geograficamente, se um deles for modificado, o outro fóton automaticamente passará pela mesma mudança. Automaticamente. Historicamente, não há absolutamente nada na física tradicional que possa explicar o que os experimentos demonstraram. Ainda assim, vemos muitas vezes experimentos como o de Gisin. O Dr. Raymond Chow, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, descreve os resultados do experimento de Genebra como um dos mais profundos mistérios da mecânica quântica. Essas conexões são um fato da natureza comprovado pela experimentação, mas tentar explicá-los filosoficamente é muito difícil. A razão pela qual essas investigações são importantes para nós é que a sabedoria convencional nos levou a crer que não existe nenhum modo dos fótons se comunicarem uns com os outros. Suas escolhas são independentes e não relacionadas umas com as outras. Acreditamos que quando os objetos físicos desse mundo são separados, eles realmente se separam em todos os sentidos da palavra. Mas os fótons nos mostram algo bem diferente. Comentando sobre esse fenômeno, bem antes da experiência de 1997, Cristina, você está bem? Comentando sobre esse fenômeno. Sabe uma baixadinha? Deu só uma baixadinha assim na pressão, mas estou bem. Eita, pega lá um café. Vou pegar. Vou dar uma saidinha aqui na câmera, mas eu já volto, tá? Só vou. Eu estava na rua, e sabe quando você chega assim, já para todo mundo? Já vem. Comentando sobre esse fenômeno bem antes das experiências de 1997 terem sido executadas, Albert Einstein denominou a possibilidade de tais resultados acontecerem de efeitos fantasmagóricos à distância.
Hoje em dia, os cientistas acreditam que esses resultados não convencionais são propriedades que ocorrem exclusivamente no reino quântico e os reconhecem como sendo esquisitices quânticas. Pois é. Só que tem um detalhe, gente. Tudo que existe é formado de partículas quânticas, tá? Então, como que pode a partícula agir de uma forma, de uma maneira, na sua forma subatômica, e quando ela, ao ser ligada, né, a outras partículas e formar um corpo, alguma coisa, ela agir de outra maneira? Então, eu acho que ele vai abordar isso aqui. A conexão entre os fótons foi tão complexa que pareceu ser instantânea. Uma vez reconhecida na escala diminuta dos fótons, o mesmo fenômeno foi subsequentemente encontrado em outros locais da natureza, até mesmo nas galáxias separadas, por anos-luz de distância. Em princípio, não deve fazer diferença alguma se a correlação entre as partículas ocorre quando elas estão separadas por alguns metros ou pelo universo inteiro, diz Guilherme. Por quê? O que conecta duas partículas ou duas galáxias a tal ponto que uma mudança na primeira faz que ocorra simultaneamente uma mudança na segunda? O que estão nos mostrando agora sobre como o mundo funciona, que fomos incapazes de ver naquelas experiências do passado? Para responder a essa pergunta, devemos primeiramente compreender de onde vem a matriz divina. De onde vem a matriz divina? E para fazer isso, precisamos recuar muito, até a época em que os cientistas ocidentais acreditam ter sido o começo de tudo, ou pelo menos do universo conhecido por nós. Então, gente, o que acontece? Na verdade, isso já foi provado que, da mesma forma que as partículas subatômicas têm essa característica de, ao serem separadas, agirem da mesma maneira, igualzinho. Isso acontece com todas as coisas maiores, com tudo, tá? Desde um átomo, a uma célula, a uma molécula, e assim você pode ir aumentando essa escala ao infinito e até planetas e etc. Tá? Então, o que, que acontece? Ao serem ligadas, ao serem entrelaçadas quanticamente, nunca mais elas vão deixar de ser. É mais ou menos isso, nunca mais elas vão deixar de ser. E não importa a distância e nem o tempo, elas sempre vão estar ligadas, em essência. Isso não é maravilhoso? Maravilhoso e assustador, né? Também. Assustador. E assim, Porque quantos enroscos, né? Que a gente vê nos tratamentos de terapia energética, da enhacarada toda que a gente vai carregando e arrastando de todo mundo o tempo todo. E é isso aí, emaranhamento quântico. Você acha que não então, dá? mas presta atenção, que a partir do momento que você muda, tudo muda. Sim. Entende? Então, você não está fadada Não ficar presa nisso. a nada. Então, quando você muda para melhor, o que tá abaixo muda também para cima, entende? É como se você fosse subindo e trazendo junto todo esse o entrelaçamento quântico que você tem. E isso prova tudo que a gente fala. Verdade. Prova a lei de causa e efeito. Prova tudo.
Eu não tenho como fazer algo para alguém e não estar Que não vai. envolvido no resultado daquilo, entende? Uhum, verdade. Então é muito interessante. A origem da matriz. A origem da matriz divina, ou seja, a origem de todas as coisas. A principal corrente dos cientistas de hoje em dia acredita que o universo teve início de 13 a 20 bilhões de anos atrás, com uma gigantesca explosão diferente de tudo que jamais existiu antes. Então, preste atenção que a gente não está falando de uma explosão de um planeta. Nada existia. A gente está falando da formação do universo, tá? Então, foi uma explosão que nunca, jamais existiu antes, de tudo que existiu desde então. Ainda que existam teorias conflitantes sobre quando isso teria ocorrido e se teria havido uma única ou várias explosões, parece existir o consenso de que nosso universo iniciou-se com uma substancial liberação de energia muito tempo atrás. Em 1951, gente, olha, os cachorros eles estão até uivando. Eu acho que eles estão emocionados com a nossa leitura. Em 1951, o astrônomo Fred Hoyle cunhou o termo que ainda hoje usamos para nos referir a essa inconcebível explosão. Ele a chamou de Big Bang. É um nome bem interessante, né? E esse Big Bang, a princípio, foi visto como uma forma de negação de Deus, né? Por quê? Porque é diferente do que está lá na Bíblia de como conta que foi o início. Gente, mas vamos pensar um pouquinho. As pessoas daquela época, elas não tinham o entendimento para explicar algo que aconteceu tão antes. Eles escreveram o que eles acreditavam e não deixa de ser verdade, só de uma forma diferente, né? Como que fala? Uma forma Alegórica e por metáforas, né? Por parábolas, por ideias, por histórias. metafórica, é essa a palavra que eu estava procurando. Metafórica. Que a mesma Eles, forma como a gente precisa, por exemplo, às vezes você quer explicar alguma coisa para uma criança, né? Você tem exatamente, os porque as elementos pessoas. do universo dela. Imagina se a gente não consegue explicar, se a gente não consegue entender hoje um Big Bang, É. que dirá naquela época, que eles achavam que a Terra era quadrada, não, que a Terra era plana e que era o centro do universo, entendeu? Como que eles poderiam conceber que todo o universo nasceu de uma explosão? Não havia uma condição de consciência para entender algo assim. Ó, para você ver, né? Hoje ainda, quando a gente que já consegue enxergar um pouquinho essa realidade colocada aí, quando você fala assim, olha, tem país, tem a explosão continua acontecendo. É algo que ainda choca. Quando Exato. você pensa que tem planetas que estão vivendo, estão vendo agora a nossa primeira, segunda guerra. Você entende? É uma coisa que fala assim, como assim, né? Mas, tipo assim, tá chegando para eles agora. Então, assim, é muito louco isso tudo, né? Cristina, mas assim, tem planeta que está vivendo a nossa era pré-histórica, Então, entende? Então, e tem planeta que ainda está muito além, muito, muito antes da era pré-histórica. Que a era pré-histórica
vamos falar assim, em termos de bilhões de anos, está logo ali, né? Já existia um humanoide, já existia um certo humanoide na era pré-histórica. A gente está falando de muito antes. Então, hoje, os cientistas, eles observam o universo com equipamentos muito mais sofisticados, né? E eles conseguem ver o nascimento de galáxias. E todo dia tem nascimento de galáxias. Existem lugares que são berços de galáxias. E o universo todos os dias se expande, o tempo todo. E assim, é aquela história. A gente aprendeu a falar que Deus, a achar que Deus tem uma semelhança com o nosso corpo, né? E isso atrapalha muito a nossa visão de Deus. Essa visão, né, que a igreja trouxe de que, na verdade, não é que nós somos semelhantes a Deus, eles trouxeram que Deus é semelhante a nós, né? Então a gente acha que Deus tem corpo, e que tem cabelo, e que tem olhos, e que é limitado como nós, como o nosso corpo. Porque de verdade nós não somos também. E isso atrapalha o nosso entendimento disso, porque Jesus falou que Deus trabalha, né, o tempo todo. Deus ainda trabalha o tempo todo. E ele está aí criando mundos, estrelas, galáxias, multiversos, universos. E isso é incrível. Isso é incrível. Mas, assim, a gente está trazendo a nossa visão, né, espiritual, espiritualista, para dentro desse estudo, mas, de verdade, se você não acredita nisso, tá tudo bem. Você sabe por quê? Porque Deus é uma energia. Deus, a gente pode dizer que é uma energia, mas Deus é esse campo que cria o tempo todo, que não nos julga, que nos dá o poder de criar com a nossa mente. Mas a gente tem que se melhorar, entendeu? Então, ele tem um papel amoroso e paternal, né? De levar essas criaturas, esses filhos, vamos falar assim, porque eu posso chamar um quadro que eu pinto de meu filho, um livro que eu escrevo de filho, né? Então, vamos falar assim, então ele leva essa criação à evolução. E isso é uma forma paternal, né? Então vamos evoluindo, vamos evoluindo. Se não evolui de um jeito, tem que evoluir do outro. Vamos. Então é o tempo todo. Os pesquisadores avaliaram que poucas frações de segundos antes que o Big Bang ocorresse, o nosso universo inteiro era muitíssimo menor do que é hoje. Isso aqui são coisas da cabeça das pessoas, entende? Porque eles não têm como saber isso. Eles imaginam, tem uma teoria que era assim, ok? Os modelos de computador. Desculpa. Mas aí eu acho que essa teoria tem base naqueles espaços entre as coisas, né? Então, assim, quando a gente fala, se você tirar o espaço, o vácuo, se você puxar, o que fica? Então, de repente, eu acho que essa teoria tem base Sim, nisso. Devia ser uma massa sim, bem compacta. sim. Os modelos de computador sugerem que ele era tão pequeno realmente que se encontrava comprimido em uma minúscula esfera. É o que você está falando, exatamente isso. Com todo o espaço vazio removido, aquilo que acreditamos ser o universo hoje, acredita-se que era uma esfera. Acredita-se que essa esfera fosse do tamanho de um grão de ervilha. Entretanto, embora fosse tão pequena, certamente não era nada fria. Os modelos que já foram propostos sugerem que a temperatura dentro desse espaço compacto atingia a
a inconcebível magnitude de 10 quintilhões de graus centígrados. Você sabe escrever esse número, Cristiano? Quintilhões. O que é um quintilhão? Vamos lá. Um quintilhão, 2 quintilhões. Gente, Faço eu a nunca menor- vi essa palavra. Nunca vi 10 quintilhões de graus. Agora você imagina o tamanho de uma ervilha, cara? Eu tava imaginando assim, algo pequeno, mas tipo, sei lá, uma laranja, uma ervilha. Não, lembra que eu te falei que não era maior do que uma tampa de caneta? Eu falei Gente, para você ontem ou antes de ontem. E assim, a tampa de caneta é oca, né? Vamos pensar assim, a massa de uma tampa de caneta amassadinha. O universo todo não passava disso. Porque se você considera que o que existe é 0,0001% de matéria, é muitíssimo pouco. Se você comprimir isso tudo, dá nada. Quase nada, entendeu? e eu fico pensando, Dulce, Ah, é muito louco tudo isso. Assim, ó, para essa temperatura toda, a bem da verdade, é que assim, no caso, quando a gente pensa em espaço, você não tem oxigênio, não é isso? E esse é que porque é o assim, problema. Você acha que. E no espaço sideral que não tem oxigênio? Tem o quê? então, é isso que eu tô falando. Então, mas como que um negócio desse, tão quente assim, já não tinha virado nada? Você entendeu? Mas eu acho que é por falta do oxigênio, né? Quer dizer, na realidade, como é que ele pegou fogo sem oxigênio? Ah, tá outro. Vamos ler. Então, você sabe por que você está falando do oxigênio? O oxigênio, ele é formado por uma estrutura de partículas, certo? Então, para você ter um oxigênio, você tem átomos, você tem uma molécula, que são átomos que se formaram de uma forma tal que se uniram e formaram o oxigênio. Mas a mesma coisa é formado todas as outras coisas. A diferença é só a quantidade de partículas que tem um átomo, só isso que é a diferença, tá? E a vibração, e a vibração. Então pensa nas partículas. Pensa nas partículas. Ela não era um oxigênio, não era nada, era só partículas, era só energia. Porque o que é a partícula? É energia polarizada. É energia positiva ou negativa, ou neutra. Entende? Então, partícula neutra, é o nêutron, está lá no núcleo do átomo. Próton é a energia positivada. E o elétron, que é o que roda em volta, que é a energia negativada. Então, o que é as partículas? Energia. Energia eletrificada, vamos falar assim, né? Então, você tem ali é, com cargas elétricas. É uma energia com cargas elétricas. Mas e se você tivesse essas partículas todas neutras? Então, pensa nas partículas só do átomo, só nos nêutrons. Uhum. Como se fosse uma ervilha de nêutrons, sem espaço nenhum entre eles. Cara, ia dar, sei lá, quintilhões de nêutrons. Porque você não tem noção do tamanho que é isso. O nêutron ele é muito menor do que o próton, que é muito pequeno. É porque a gente não tem noção, assim, a nossa cabeça, o negócio é tão pequeno que a gente não tem noção de tanto que é pequeno. Então, quando você fala de uma ervilha, você acha que é pequeno, mas se você for fazer uma ervilha de nêutrons maciça, você vai precisar juntar todos os nêutrons do universo. É isso, é mais ou menos isso.
Vai lá. Deixa eu acabar de ler essa frase, né? Dentro de uma fração de segundos depois. Não, então vai. Então, vou. Dentro de uma fração de segundos depois do Big Bang, as simulações Não, mostram... entretanto. Não é aqui? Entretanto, embora... não, tá certo. Isso aí. Desculpa. Simulações mostram que a temperatura pode ter ficado mais amena e chegado a uns aprazíveis 18 bilhões de graus. Pensa nisso. Dando sequência tranquila ao nascimento do nosso universo. Enquanto a força expansiva do Big Bang, avassalava o vazio do vácuo existente, já trazia consigo mais do que apenas o calor e a luz que poderíamos esperar. Essa força jorrava como um padrão de energia que se tornou modelo para todas as que agora existem e para todas as que poderão existir algum dia. Esse padrão é o tema de mitos antigos, tradições atemporais e sabedoria mística. O eco de tal padrão perdura até os dias de hoje, com os mais variados nomes, desde rede de Indra, sutra budista, até o tradicional teia da aranha, avó do povo Hopi. É essa rede ou teia de energia que continua a se expandir por todo o cosmos, como essências quânticas de todas as coisas, incluindo-nos e incluindo o que nos cerca. Essa é a energia que liga a nossa vida como uma matriz divina. É essa essência que também atua como espelho multidimensional, que reflete as criações de nossas emoções e crenças como o nosso mundo. Como poderemos ter certeza de que tudo no universo está realmente conectado? Para responder a essa pergunta, voltemos ao Big Bang, e ao experimento da Universidade de Genebra, na sessão anterior. Por mais diferente que pareçam, existe uma semelhança sutil entre os dois. Nos dois casos, a conexão que está sendo explorada é a que existiu entre duas coisas que um dia estavam unidas fisicamente. No caso do experimento, a divisão de um único fóton em duas partículas idênticas cria os gêmeos, e isso é feito para garantir que ambos sejam semelhantes em todos os aspectos. O fato de os fótons e as partículas do Big Bang terem sido uma vez parte de um do outro é o que há de mais importante para explicar a conectividade que apresentam. Aparentemente, as coisas que são unidas ficam para sempre unidas, quer permaneçam ou não fisicamente ligadas. Muito very good, isso aqui tudo. Cristina, nós estamos conectadas desde o Big Bang. Pois é, né? Olha só. Caramba, olha só. A gente vai, se encontra. Que show. Aí você fica com essa patetice de achar que a gente vai se separar. Cristina tem umas crises existenciais. É muito louco. É muito louco isso daí. Agora você já sabe, independente do tempo, espaço, dimensão ou tal, Gente, estamos interconectadas para todo sempre. Amém. É que tem tanta coisa nesse bololô, né, Dulce? Deixa eu ler mais um pouco, senão eu vou começar a viajar aqui, gente. Gente, olha, vamos ler, que é o melhor que tem, mas assim, a gente não vai entender nada, gente, porque a gente não sabe de nada. Por mais que a gente saiba, a gente não sabe de nada. Sabe aquela coisa? E
Agora você consegue entender o Sócrates? Opa, amigo de infância, lá da Eu só escolinha. sei que eu nada sei. Quanto mais a gente aprender, mais você vai perceber que tem coisas profundíssimas para você aprender. E aí você vai perceber, cara, tudo que eu sabia era tão superficial. A hora que você achar que você sabia tudo, Deus vira a página e você vai ver que a lição mal começou. Princípio 4. Coisas que são unidas ficam para sempre unidas, quer permaneçam ou não fisicamente ligadas. Esse é um aspecto fundamental da nossa discussão, por uma razão verdadeiramente importante e frequentemente menosprezada. Embora o universo nos pareça tão imenso, apesar dos bilhões de anos-luz necessários para o brilho das mais distantes estrelas alcançar os nossos olhos, houve uma época em que toda essa matéria esteve espremida e ocupando um espaço muito pequeno. Nesse inconcebível estado de compressão, tudo estava fisicamente unido. Quando a energia do Big Bang provocou a expansão do universo, as partículas da matéria foram ficando separadas por espaços cada vez maiores. Os experimentos sugeriram que, independente do espaço que exista separando duas coisas, se elas estiveram unidas algum dia, elas permanecem unidas para sempre. Ah, então o casamento também é para sempre, tá vendo? Tudo leva a crer que o estado do entrelaçamento, unindo as partículas hoje separadas, também se aplica a coisas do universo que estavam ligadas antes do Big Bang. Tecnicamente, tudo o que se encontrava fundido no cosmos, do tamanho de um grão de ervilha há 13 ou 20 bilhões de anos, ainda se encontra conectado. E a energia que faz essa conexão é o que Planck descreveu como sendo a matriz de todas as coisas. Muito bem, bora, Brivé. Espera só um pouquinho. A ciência moderna aperfeiçoou nossa compreensão na matriz de Planck, descreveu-a como uma forma de energia que se encontra em toda parte, sempre presente desde que o tempo começou a ser marcado, no momento do Big Bang. A existência desse campo implica em três princípios que têm tido efeito direto sobre o modo em que vivemos, sobre tudo o que fazemos e até mesmo sobre como nos sentimos em cada dia da nossa vida. Sem dúvida alguma, tais ideias contradizem muitas crenças bem estabelecidas, tanto científicas como espirituais. Ao mesmo tempo, entretanto, precisamente por causa desses princípios, abre-se a porta para o fortalecimento e a afirmação de um modo de ver o mundo e viver nossa vida como ponderado a seguir. Espera só um pouquinho. Gente, peraí. Ô, Dulce. Ó, não, vamos aqui. O primeiro princípio sugere que... Ah, o que você ia falar? Ai, gente. Pode falar. Ela tá com medo, tá igual aquelas crianças com medo de fazer pergunta boba. Não é. É que assim, né? Tipo, quando a gente... Quando a gente pensa na evolução de uma forma geral, né? A gente está falando do planeta Terra e tal, e aí eu tenho pelo menos a crença de outros seres, né? Até mais assim evoluídos que a gente, mas e outras dimensões, outros mundos, você entende? Aí vai ficando tudo meio bagunçado, né? Tá tudo bem. Não, olha só, nós estamos falando do nosso universo. Não É, significa que não, que já não havia ali nasceu todos os universos, não, entendeu? E que não existe outros. A gente está falando da criação
do nosso universo. E nós não estamos falando também que Deus não criou. Por quê? Alguém criou a ervilha. E alguém Sim, foi lá e deu sabe, acendeu o estupim. Botou a sim. ervilha para cozinhar, para poder falar assim, ok, agora você vai explodir como uma pipoca. Entendeu? Então, seria muita pretensão da nossa parte dizer que isso aconteceu por acaso, que essa ervilha de próton, ela existia por si só, e que essa explosão que aconteceu por acaso deu origem a tudo que é tão equilibrado, tudo que é tão maravilhoso e perfeito como é. Uhum. Aí eu sei, vai ter os que vão falar assim, mas não é perfeito. Tem guerra, tem o que, tem sofrimento, tem dor, tem o que. Ok, a gente enxerga o que a gente quer, né? Se É. você olha a perfeição do universo, se você olha a perfeição da natureza e tudo evoluindo em plena expansão, em plena. Por mais que a gente queira ou não, as coisas estão evoluindo. Por mais que se negue isso, as coisas estão evoluindo. E não tem como negar que as coisas não são por acaso. Não são, nada é. Uhum. Isso aqui é muito, muito louco, tudo isso, né? Então, de repente, não é uma loucura da minha cabeça imaginar que o nosso universo é um universo jovem ainda, né? Entende? É, é. Muito jovem. Porque eu acho que é fruto do que eu acredito, né? Mas talvez isso seja como se fala, já um emaranhamento, né, de informações que a gente vem assimilando de eras e eras, assim. Já nem sei se realmente é algo que eu desenvolvi a crença ou se já acreditava, sabe assim? Essa noção de que a gente não está sozinho no universo, de que, sabe, essa saudade de casa, que às vezes dá, você fala, pô, vem aqui, cara. É uma Cara, coisa, mas o problema. Vamos segurar essa saudade, porque tem tanta gente com saudade de casa. Eu acho que tem gente que vem de lugares tão incríveis, que chega aqui e fica assim, ai, eu vou desistir. ah, Ai, tá não, ruim. não, Ai, não. tá ruim. Gente, esse planetinha é lindo. Vamos combinar que é Então, maravilhoso. parece Começa a inventar as maravilhoso. coisas boas. Uhum. Mas bora aqui, ó. E tudo é perfeito como é. A gente está no lugar que a gente precisa, na hora que a gente precisa. Nada é por acaso. Nada. Não existe acaso. Começa a entender isso e amar esse planeta aqui, porque é a escola onde você está matriculada. Sim, eu amo E muito. eu acho, Cristina, assim, levando para a questão espiritual, isso aqui nós estamos falando de matéria. Estamos falando de corpo, de planeta, de estrela, de, né, dessas coisas. Agora, eu não acho que os espíritos foram criados aí, entendeu? Os espíritos, nós, essência divina, somos mais antigos que isso. Uhum. E É tem gente muito. que acha que foi criado Então, ali no nascimento. aí eu fico, é esse bug que dá, assim, né? Falo, uau, quantas coisas, né, que a gente acha que sabe. Sim, estranho. A nossa internet está uma beleza, né? Continua lendo, meu Continua, filho. continua. Vai, você Bora aqui. Não, não, eu tô falando, eu falei assim, pra gente continuar lendo. Bora. Então, aqui, ó. Como ponderado a seguir. 1. O primeiro princípio sugere que, pelo fato de todas as coisas existirem dentro da matriz divina, todas as coisas encontram-se conectadas. Assim sendo, o que fazemos em uma parte da nossa vida deve ser feito, deve ter efeito e certamente influi em outras partes. Ok? 2. O segundo princípio propõe que a matriz divina seja holográfica, querendo dizer que qualquer parte do campo contém tudo o que existe no campo,
como se acredita que a consciência propriamente dita seja holográfica. Isso quer dizer, por exemplo, que ao fazermos uma oração no nosso quarto, ela já existe em nossos entes queridos e no lugar para onde é intencionada. Em outras palavras, não é necessário enviar nossas preces para lugar algum, porque ela já existe em todos os lugares. Ok. 3. O terceiro princípio indica que o passado, presente e o futuro encontram-se intimamente ligados. A matriz aparenta ser o recipiente que contém o tempo, que fornece a continuidade entre as escolhas do nosso presente e as experiências do nosso futuro. Independentemente de como a chamemos ou de como a religião possa defini-la, é claro que existe alguma coisa, alguma força, um campo, uma presença, constituindo a grande rede que nos liga uns aos outros, que nos une ao nosso mundo e a um poder maior. Se pudermos verdadeiramente aprender o que os três princípios nos contam sobre nossos relacionamentos uns com os outros, com o universo e com nós mesmos, os acontecimentos da nossa vida assumirão um significado inteiramente novo. Tornamo-nos participantes, não mais vítimas das forças que não podemos ver nem compreender. Estar nessa posição é estar no exato local onde começamos a nos fortalecer. Esse aqui eu vou pintar de verde, tá? Só um minutinho. Isso aí. Acho que por hoje tá bom, dona Dulce? Cadê? Já deu para você ficar doida? Para mim deu. Ah, eu adoro essas coisas. Acho que eu já sou meio doida do isso. Eu acho que eu trazia esse saber de antes, sabe? Então agora eu vejo essas coisas e não é que eu sei profundamente, mas é como se eu já soubesse. É como se fizesse todo sentido para mim, sabe? E então eu sou infinitamente feliz e grata por esse conhecimento ter se aberto para mim, porque faz muito sentido, faz muito sentido. E assim, por mais que a gente não saiba explicar, quando a gente fala que faz sentido, não significa que eu sei explicar para vocês por que faz sentido. Mas o meu coração fica feliz, sabe, com essas coisas, de saber que nós estamos realmente interligados. E as coisas não estão separadas, que nós não estamos separados de nada. Que existe essa força e que ela, assim, que nós não estamos separados dessa força, dessa matriz. Nós não estamos separados desse criador, dessa matriz criadora. Que ela está em nós, em todo esse espaço vazio que há em nós, no nosso corpo, em tudo. Ela preenche a gente. Então, sabe, é por isso que eu tenho falado muito de Jesus, que para mim foi o cara, né? O cara, ele falava dessas coisas. Ele falava que o Deus em mim fez essas coisas. Então, quando ele curava, ele falava, a sua fé te curou. Ou seja, o que você imprime nessa matriz se torna real. E dependendo da força com que você faz isso, é na hora, é em tempo real. Verdade. A gente fica achando que vai demorar muito, né? Não é. E assim, o que fizeres a esses pequeninos, estareis fazendo a mim. Ou seja, nós estamos todos ligados, nós estamos todos interconectados de alguma forma, independente de ele ter estado aqui fisicamente há 2000 anos. Não importa. Sim. Porque o tempo, o que é o tempo e espaço?
Está tudo ligado, entende? Nós estamos todos. E assim, quando você olha também para a questão do corpo, né? O que é o nosso corpo? O nosso corpo é parte desse mundo. Esse mundo, tudo que existe aqui, toda substância que o nosso corpo é formado, então foi formado pela substância do planeta, Sim. né? E essa substância ela já existe e ela já fez parte de corpos de tantas outras pessoas. Sim. O mesmo ar que a gente respira já foi respirado pelos dinossauros. Já foi respirado, Louco, né? cara. Não é? Jesus, respiramos o mesmo ar que Jesus, gente. É, exatamente. E assim, as partículas do nosso corpo vão alimentar a Terra, que vai virar outros corpos. Então é muito lindo e muito incrível. Então nós estamos conectados em vários níveis, não é só por causa do Big Bang, Verdade. né? Então existem vários níveis de conexão, muitos níveis. E aí você falou assim, então o casamento também a gente está conectado. Não só o casamento. É por isso que há aquela história assim, gente, não fica transando com todo mundo. Para E de não é por uma questão moral. Não é por uma questão moral, é por uma questão energética. Você se liga àquela pessoa. Entende? E é muito sério isso. É seríssimo. É verdade. É muito grave. Mas calma, para tudo tem jeito, amiga. Você estava aí até agora competindo com o Chuchu? Para, toma consciência, você entendeu? Bola para frente, vamos desatar os nó, desemaranhar tudo aí, limpar, ordenar. Para tudo tem jeito. O jogo só termina quando Eu não acaba. entendo essa competição com o Chuchu, não, mas tá tudo certo. Se você entendeu, deixa nos comentários para ajudar a Dulce. Coitado do Chuchu. Tá lá Ai, na ai. dele. Tá lá na dele. Dulce. Não mexe com ninguém. Oh, Amiga, hoje tem alguma coisa sua por aí acontecendo? Não, não, sim, talvez. sexta-feira é, não tem nada aqui no universo. Só as coisas Preparando no para o final de Instagram. semana. É isso, é isso. Amores, gratidão por tudo, Dulce amada querida. Até segunda-feira. Um fim de semana cheio Obrigada, de Cris, por tudo luz. também, pela sua conexão comigo desde o Big Bang. Desde o Big Bang. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijos, Beijos. beijos.